Começa agora Espírito de Mulher. Olá, ótima tarde para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Uma excelente tarde a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Hoje é quinta-feira, dia 18 de março de 2021. Sempre uma alegria renovada poder chegar até onde você está, nos acolhendo com essa energia sensacional que nos fortalece, nos encoraja, nos renova. Muito obrigada, viu, pela sua acolhida. Nós estamos em mais um programa Espírito de Mulher, com muita alegria. Já quero agradecer também a nossa equipe de bastidores, que nos auxilia a levar à frente este trabalho. Quem está conosco, compartilhando o link do Zoom, é a Bruna Paz. Bruna, obrigada, um beijo para você. Gratidão pela sua atenção. Na técnica, quem está conosco, olha, é Rogério Palma, é Fernanda Lima, é Jefferson Carvalho. Gratidão a vocês, pois graças ao trabalho que vocês desenvolvem, nós conseguimos chegar com voz e com imagem a tantos lugares do Brasil e no mundo. Muito obrigada. Agradeço também a Thelma Ribas, a Thelma que está administrando o nosso WhatsApp, a Thelma que também atende o telefone do ouvinte, sempre com muito carinho e respeito. Um beijo para você, Thelma. O telefone é o 0800 979 5011 e o nosso WhatsApp é o 0 operadora 11 99643 3827. Este programa é interativo e queremos a sua participação, ok? Também quero agradecer ao apoio da Ale Lopes, a Letícia Lopes, que está administrando o nosso facebook.com/TV Mundo Maior. Eu já aproveito e peço para que você compartilhe o link deste programa com um amigo ou com uma amiga, para que também possam aí se apropriar do conteúdo muito importante de hoje que vamos aqui apresentar, ok? Feita aqui estas manifestações de gratidão a toda a nossa equipe, quero aqui saudar e agradecer também a presença dela, minha companheira do programa Espírito de Mulher, Adriana Fukuda. Boa tarde, Adriana, bem-vinda ao Espírito de Mulher de hoje. Boa tarde, Guilmar, boa tarde, nosso convidado essa tarde, e boa tarde a todos que estão conosco, já participando, já nos conectando, enviando suas perguntas, acompanhando, porque nosso trabalho aqui realmente é levar a vocês algum tema de interesse, que possa esclarecer muito desse nosso universo, e que vocês participem conosco. Com certeza, é isso. Queremos, sim, a sua participação e a sua atenção. Hoje, olha, ouvidinhos bem abertos, olhos bem abertos, pois o tema de hoje vale muito a pena para o nosso aprendizado, ok? Eu quero já trazer a nossa convidada de hoje, ela está aqui graças à nossa produtora. Eu deixo para trazer aqui o agradecimento a Thaís neste momento, né? Thaís Cabenguele, a nossa produtora, pois graças a ela, nós estamos hoje contando aqui com a participação de Fernanda Carlos Borges, ela que é filósofa, psicoterapeuta corporal, ela é doutora em comunicação e semiótica, pós-doutora em artes e antropologia, é autora do livro A Filosofia do Jeito e também do recém-lançado livro O Legado de J.A. Gaiarsa. Eu quero aqui agradecer a sua presença aqui, doutora Fernanda Carlos Borges, muito bom estar com você, seja bem-vinda ao programa Espírito de Mulher. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, um assunto muito importante, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pela confiança de me chamarem para falar sobre esse assunto. Maravilha, nós é que agradecemos, viu? E o tema realmente é um tema muito, muito interessante. Muitos de nós, de repente, não ouvimos falar ainda sobre este tema, ou imaginamos que isso já aconteceu há muito tempo, que não acontece mais na atualidade, mas olha só, o tema de hoje, nós vamos tratar sobre a triste realidade da mutilação genital feminina. É uma triste realidade porque ainda acontece nos dias atuais. E para você que está aí nos acompanhando pelo Facebook, até enquete nós já preparamos para você, para que você participe conosco. Você já ouviu falar em mutilação genital feminina? Você que está aí nos acompanhando pelo Face, eu quero que você registre lá sim ou não na nossa enquete, se você já ouviu falar. E para a gente iniciar esse nosso papo, né, Adriana, eu acho que vale a pena a gente trazer aqui a participação da doutora Fernanda para ela dizer para a gente o que é mutilação genital feminina. Fernanda? Então, é uma prática cuja origem, assim, não se sabe exatamente qual é, mas ela se espalhou em várias regiões do planeta há muito tempo, há milênios mesmo, né? De mutilar o órgão sexual das mulheres, às vezes desde meninas.
ou meninas ou pré-adolescentes, né? Então, é arrancar o clitóris, ou os pequenos lábios, ou os grandes lábios, ou ainda fazer costuras, enfim, é uma mutilação genital mesmo, que é praticada em diversas partes do mundo ainda hoje. E eu fico imaginando que vocês me chamaram porque dia 6 de fevereiro, agora que passou, foi instituído como o dia do repúdio, né, contra a prática da mutilação genital feminina, foi isso, né? Foi exatamente isso, Fernanda. Nós não tivemos como trazer você naquela oportunidade, mas o assunto é super atual, é um tema que é recorrente, nós por isso trouxemos você aqui para falar realmente, né, uma data para marcar o repúdio a uma prática que a gente pode chamar de bárbara até, né? Onde meninas, eu vi imagens, é algo que você fica realmente estarrecido, né? Você procura ali no Google imagens de como são feitas essas mutilações genitais femininas e realmente te dá repulso, né? Aquela repulsa, você fica realmente constrangida em ver uma cena daquela, e isso acontece nos dias de hoje, por isso que nós te chamamos para falar a respeito dessa questão. Eu vou passar para a Adriana Fukuda, para a gente já começar nesse nosso bate-bola, que é assim que é feito aqui no programa Espírito de Mulher. Você já nos trouxe de uma forma bem objetiva o que é a mutilação genital feminina, então nós vamos seguir com as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, com o objetivo de sempre esclarecer o nosso ouvinte telespectador, né, Adriana? Com certeza, Guilmar. E eu fui buscar, a doutora comentou, né, que é muito antiga essa prática. Eu fui buscar, na verdade, ela antecede o cristianismo e o islamismo. Então, já há indícios, né, que é muito anterior até a questão da religião. E como, então, nós associamos muito rapidamente a questão da religião a essa prática. Mas nós não encontramos, por exemplo, no Alcorão ou nos livros do cristianismo, nada que indique como uma referência a essa prática. Mas também entendemos que as religiões, elas não trabalham contra esta prática, no sentido de que não há um discurso muito claro contra esta prática. E aí minha pergunta é, até que ponto as religiões, elas estão realmente colaborando para a continuidade dessa prática? Para mim, a pergunta? Não, elas colaboram a partir do momento em que todas essas religiões que você citou, elas têm um discurso anti-mulher muito bem elaborado. Então, assim, a sexualidade feminina, o olhar da mulher, o poder da mulher, é considerado algo realmente diabólico. Foi considerado, o cristianismo, na época da caça às bruxas, tem toda uma teologia anti-mulher que é de assustar. E a mulher é responsável pelo mal no mundo por meio da sua sexualidade. Isso é mundo cristão, medieval, e que entra e que vem embora até o século XIX e século XX. Por exemplo, no século XIX, que é recentemente na história, na Europa, eles faziam a mutilação genital feminina para curar histeria, para curar loucura, para curar idiotice. Mutilavam, tinha um médico que queimava o clitóris das mulheres com ferro em brasa. Nos anos 60, um médico norte-americano mutilou uma mulher para curar ela de homossexualidade e ninfomania. Então, isso mundo cristão. Então, não é que existe uma norma religiosa que diz, olha, tem que cortar, tem que... Mas se a mulher é colocada como algo demoníaco e a sexualidade da mulher é o grande perigo para o espírito masculino, então isso justifica a mutilação em qualquer religião que tenha a mulher desse jeito, que entenda a mulher como essa coisa maligna. Né? Então, assim, existe, no mundo muçulmano, hoje existe esse olhar super negativo sobre as mulheres, né? Que é uma visão que combina com uma visão dos inquisidores que caçavam as bruxas, que diziam que pelo olhar a mulher pode corromper a alma de um homem, por isso que elas têm que esconder o rosto. Mas isso está na literatura católica também, e protestante, que justificava a caça às bruxas. Então, o que a gente tem que repensar é essa forma de entender a mulher como algo perigoso e como um corpo a ser controlado
a mutilação genital é uma das práticas de tortura contra o corpo da mulher, né? Mas se você pega toda a tortura que foi feita contra as mulheres, que eram as parteiras, as curandeiras, consideradas bruxas, no período de caça às bruxas na Europa, as torturas ultrapassavam até o terror, quer dizer, é tão terrível quanto a mutilação, torturas horrorosas, né, para libertar o corpo da mulher da dominação demoníaca. Então, assim, a gente precisa entender que são milênios de construção de um pensamento religioso e cultural contra as mulheres. Ponto final. Contra as mulheres. Enquanto a gente não combate essa metafísica, esse pensamento, essa ideologia anti-mulher, não adianta só combater esse tipo de prática, entende? Tem que modificar uma subjetividade, uma forma de pensar quem é mulher, o que é mulher, a construção do que é a mulher, e principalmente da mulher como essa coisa perigosa, imbecilizada, bestial, demoníaca, corruptora, entendem? Para você que está aí acompanhando o programa Espírito de Mulher desta quinta-feira, hoje dia 18 de março de 2021, estou eu aqui, Guilmar Santana, com a Adriana Fukuda, junto com a doutora Fernanda Carlos Borges, falando sobre mutilação genital feminina. É esta prática que existe ainda nos dias atuais, que com certeza traz aí toda esta responsabilidade, pelo que nós estamos aqui falando, né? Todas as responsabilidades, de repente, do desvio masculino está na mulher, não é isso? A mulher, ela não pode, não é? Ela não pode se mostrar, ela não pode demonstrar prazer, ela não pode se vestir do jeito que ela quer, mas nestes países, pelo menos onde surgiu, ou onde é mais forte esta atitude, que é na África, lá tem toda essa questão religiosa que nós trouxemos aqui. E olha só que interessante. África, Oriente Médio, na Europa também tem bastante mutilação, ainda hoje. Aqui na América do Sul também tem, Estados Unidos também tem, Nova Zelândia também tem, Austrália também tem. Então, é uma prática que as pessoas devem ficar chocadas. Como assim? Pois existe, é muito difundido, por isso que a ONU se organiza e faz textos em resoluções para tentar combater esta prática. Agora, como disse a Adriana, ela é anterior ao cristianismo, islamismo e tal, né? Assim, não se sabe exatamente onde começou. Mas o que importa o fundamento disso é uma visão anti-mulher, que considera o corpo da mulher algo perigoso, e ao fazer a mutilação, a mulher então é purificada. Mas tudo está relacionado a controlar o corpo da mulher e a demonizar a sexualidade da mulher. Então, é esse tipo de pensamento que tem que ser repensado antes, porque vocês sabiam que a mutilação feminina é considerada um dos crimes de feminicídio? Porque muitas mulheres morrem na mutilação, morrem, tem infecções, várias coisas são feitas, enfim, é algo que mata muitas mulheres, então não é só que elas ficam mutiladas, que já é um horror, mas elas morrem por causa disso. Crianças de 12, 13, 10, 4 aninhos morrem, meninas, por causa disso. Então, isso também é tipificado como um crime de feminicídio. Ela sofre uma mutilação apenas porque é mulher, ela sofre uma violência apenas porque é mulher. Então, a mutilação é um dos tipos de feminicídio que a gente vive hoje no mundo, né? Na nossa contemporaneidade, é isso. E quando nós observamos a Revista Espírita, não é, Adriana, do ano de 1866, ela traz, né, a seguinte pergunta: as mulheres têm alma? Então, é algo que já está dentro deste universo. Nós estamos a cada dia buscando trazer a nossa capacidade. É claro que avançamos muito, não é? Avançamos muito, mas ainda temos muito a fazer, né, Adriana? Verdade, até porque eu também observei que para muitos isso é considerado um rito de passagem, por isso já traz da infância para o momento em que a mulher vai entrar na fase já da adolescência. E nesse rito de passagem, há todo um medo por parte da mulher não corresponder a esse rito, então não ter ali o seu pretendente, não fazer parte de uma sociedade.
além de tudo, não é só um controle da mulher, é até uma forma de exclusão dela de uma sociedade inteira, de um momento, de uma vida normal, que seria o casamento, né? E aí, assim, eu vejo que a ONU, ela traz esse trabalho, né, de realmente trazer uma forma de controle, até por leis, por normas em vários países, mas profundamente eu entendo que enquanto não mudar toda a concepção de como a mulher se encaixa numa sociedade, aí a doutora vai poder nos orientar melhor, esse trabalho todo apenas legal não surte efeitos. Exatamente, é uma mudança no pensamento. E, se não me engano, o Allan Kardec defendeu que as mulheres têm alma. Não é isso? E a Carla que me contou, a Carla Pavão, né? Isso século XIX, gente, é muito recente as pessoas discutindo se a gente tinha alma. Bom, mas a visão teológica, que perdurou durante muito tempo no mundo cristão, é que a mulher, ela tem uma mente mais corrompível, ela tem um espírito mais corrompível, ela é mais propensa a ser atacada pelo diabo via demônios, né? Então, isso é uma coisa que está espalhada, assim. Então, por exemplo, se um homem perde a cabeça, a culpa é da mulher. Não é o cara que não tem autocontrole, é uma mulher que fez ele perder a cabeça. Você vê, no Brasil, até pouco tempo, tinha ainda um atenuante aos crimes de defesa, de legítima defesa da honra. No Brasil. Isso até pouquíssimo tempo, gente. Até pouquíssimas décadas, né? Então, quer dizer, se um homem descontrolado matasse uma mulher por desconfiar, ela estar traindo ele alguma coisa, isso era atenuado por legítima defesa da honra. Até hoje a gente vê assim, o feminicídio o Brasil, se não me engano, é o 4º ou 5º país em feminicídio, em ex-maridos, ex-namorados que matam as mulheres porque elas não querem mais ficar com eles, né? E dentro desse pensamento, a culpa é atribuída às mulheres, né? Os homens as culpam, né? Então não são eles que não têm controle, não são eles que precisam aprender a se controlar, são elas que provocam o descontrole masculino. Então esse é o tipo de visão que tem que ser combatida, né? E para deixar vocês chocadas, chocadas, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Deu uma travada aqui na imagem, então? Em 2019, o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, ele deu instruções ao corpo diplomático para vetar textos de resoluções da ONU em que contassem as palavras gênero, feminismo e saúde reprodutiva. Ele deu instruções ao corpo diplomático para que eles vetassem textos de resoluções da ONU em que tivesse palavras feminismo, gênero e saúde reprodutiva da mulher. Em 2020, ele não votou num texto de uma resolução da ONU de políticas para as mulheres, não votou, se absteve, porque constava essas palavras. E com isso ele se juntou a países que tratam super mal as suas mulheres, como Paquistão, Arábia Saudita, Afeganistão. Isso no Brasil, gente. Então a gente está falando de subjetividade. Daí o cara dizer que a mulher é uma devassa e por isso ela merece ser espancada, é um pulinho. Realmente são muitas as ações, as políticas públicas que nós devemos buscar que sejam implementadas para que essa situação da mulher, ela possa ser realmente mudada, né? Hoje nós estamos aqui falando sobre a mutilação genital feminina, uma prática ainda exercida na nossa contemporaneidade, é algo que realmente nos entristece, mas é algo que precisamos saber, precisamos falar, é um tema realmente muito difícil, é um tema pesado, mas é importante, pois se isso ainda acontece, nós devemos fazer movimentos para que esta prática possa deixar de acontecer, não é, Adriana? Muitos movimentos, tanto que recentemente eu vi que tem casos que foram julgados em Portugal, em outros lugares, né? E quando a participação da classe médica, né, nesses atos, é como se tornasse esse ato algo muito coerente e normal, já que existe um médico que está ali praticando. O que seria, né? Então, como trabalhar essa situação num período em que voltamos a discutir se o planeta é redondo, voltamos a discutir temas tão absurdos, e ainda temos em pleno, né, era em que nos encontramos médicos
que estão participando dessa atividade. Então, aí já dizendo, olha, já é uma prática feita por um médico, então tudo bem. Né? E aí eu vejo que como trabalhar também, né, essa orientação nesses profissionais que já deveriam estar mais preparados para nos conduzir. Olha, essa questão da mutilação genital aqui no Brasil acontece muito. A gente mesmo, outro dia eu estava conversando com um cara que ele fez um filme, chama Muriel ou Ariel, o nome, documentário que está no Globoplay, que é o seguinte, até hoje, quando nasce um hermafrodita, ou seja, uma pessoa que não tem um sexo definido, que acontece, existe isso na natureza, tá, gente? Tem todo um discurso, a biologia, não, a biologia cria essas diferenças de pessoas que não são nem homem, nem mulher, né, que são os hermafroditas. Os médicos têm todo um protocolo de transformar aquele corpo em homem ou mulher, então já mutila o bebezinho, recém-nascido ou de poucos meses, para que ele se transforme em homem ou mulher. Vocês têm um pênis muito pequeno, que percebe que não vai ter condições de ter um pênis grande, que faça uma penetração, eles mutilam para transformar em mulher. E esse cara desse documentário, ele foi um caso desse, ele nasceu com um pênis muito pequeno e foi mutilado desde bebezinho, recém-nascido, para ser transformado numa menina. E aí, na adolescência, começou a tomar, pré-adolescência, a tomar hormônios, até que ele, enfim, virou toda a história, e hoje ele se assume como homem, né? Então, você vê como que a ideologia está na medicina, porque hoje se fala de ideologia de gênero, certo? Não existe ideologia de gênero do ponto de vista do feminismo e das questões de gênero. Mas onde é que está a ideologia de gênero, né? Quando nasce uma criança hermafrodita e os médicos, a medicina, com argumento de biologia, mas é pura ideologia, diz que aquele corpo tem que ser ou homem ou mulher, não pode ser outra coisa. Então, as histórias que a gente tem na literatura médica de pessoas que foram mutiladas quando criança para ser homem ou mulher, porque nasceu sem ser um nem outro, é enorme. Pessoas que cometem suicídio e tal. Este que eu estou falando para vocês, o Ariel, ele fez um documentário, está fazendo um doutorado sobre isso, ele é um mutilado, e está resolvendo isso politicamente, no sentido, cientificamente, né? Vou fazer uma tese, vou estudar isso, vou fazer as pessoas entenderem essa dura realidade. Mas olhem o que é a ideologia agindo pelas mãos dos médicos. Essa é a verdadeira ideologia de gênero, entende? Que mutila crianças porque diz que bebês, porque diz que eles só podem ser ou homens ou mulheres. E se nasce hermafrodita, não tem lugar no mundo para aquele corpo. Aquele corpo não tem razão de ser. Então, esse é um problema de mutilação genital que acontece no Brasil, com bastante frequência. Eu não sei até que ponto hoje, como mudou esse protocolo dos médicos, mas até recentemente era isso. São centenas de pessoas mutiladas porque nasceram hermafroditas. Para nós que acreditamos que somos espíritos vivenciando experiências na materialidade, não é? Ora em corpos femininos, ora em corpos masculinos, dependendo aí daquela nossa necessidade para o aprendizado, isso tudo não faz nenhum sentido, né, Adriana? Nenhum, e nada também do que é imposto como uma experiência religiosa ou divina também não faz sentido, porque são todas trazidas pelo homem. E aí, quando vamos buscando mais profundamente, até se um dia vai deixar de existir essas diferenças religiosas, os espíritos esclarecem que não, que elas sempre existirão, por questões culturais, geográficas, mas que nós avançaremos na condição de falarmos uma única língua da caridade. Então, eu acredito que nessa condição de termos caridade, quando preservamos a individualidade do ser, é uma experiência que ainda iremos conquistar com o nosso avanço espiritual, né, que é justamente a caridade com o nosso semelhante, na sua individualidade. E usar o pensamento, ser mais racional, no sentido de, gente, precisa mutilar um bebê porque ele nasceu sem sexo definido, né, porque ele nasceu transexo, ou seja, biologicamente ele nasce diferente, tem muitas questões envolvidas, né, até porque o sexo não é definido pelo órgão genital, tem questões hormonais, tem questões de identidade, tem 1000 questões envolvidas, né, mas esse não é o nosso assunto, né,
Isso não é o nosso assunto, mas é um caso de mutilação. É mutilação genital que acontece no Brasil bastante ainda, né? Eu queria comentar com vocês uma coisinha rapidinho. Posso falar um negócio? Outro dia você estava falando, Adriana, né, sobre a questão da religião. Outro dia eu fiquei muito assustada com um vídeo de um grande líder de uma religião nova, que tem 30 e poucos anos, 40 anos no máximo no Brasil, dizendo que não queria, que educou as filhas, ele sendo trilhardário, educou as filhas a não fazerem faculdade, porque se elas tivessem uma cabeça muito grande, fossem muito cabeçudas, elas não conseguiriam seguir a regra de Deus, que era submeter a cabeça delas à cabeça do marido. Então, ele não deixou elas fazerem curso superior para que elas arrumassem um bom casamento, no qual elas pudessem ser submissas aos seus maridos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, isso tem ligação com a mutilação? Tem total relação com a mutilação, porque é esse tipo de pensamento que depois vai dar suporte ao controle do corpo da mulher e à mutilação dos corpos femininos, e o aprisionamento dos corpos de mulher, entendeu? Então, esse tipo de coisa que a gente, até um tempo atrás, achava meio patético, falar, nossa, olha o que ele está dizendo, hoje se tornou um perigo real. Se isso avança mais um passo, mais 2 passos, é um perigo real. Quando o ministro das Relações Exteriores orientou o corpo diplomático a não assinar, não acatar textos de resoluções da ONU que tenham a palavra feminismo, gênero e educação sexual e sobre reprodução sexual feminina. Então, vocês percebem como as coisas vão de uma coisa que parece folclórica, meio patética, como que elas vão avançando para algo mais perigoso? Isso estou falando de nós 3 aqui, que não somos, né, mutiladas, que não estamos aprisionadas e que temos a nossa voz pública aqui no rádio. Mas, ao mesmo tempo, tem mulheres sendo mutiladas, tem mulheres sendo impedidas de fazerem a faculdade, tem mulheres impedidas de terem uma cabeça maior do que a dos seus maridos. Então, durante séculos, milênios, as mulheres foram consideradas cidadãos inferiores aos homens, não só inferiores, como perigosas, que têm que estar sob controle. Esta liberdade que nós 3 aqui conquistamos hoje, ela é rara na história do patriarcado. Se ela é rara, tem todo um espírito, quando eu falo espírito, não estou falando no sentido espírita, né, mas tem todo um jeito de pensar que está por aí pronto para aprisionar a gente de novo. Pronto para dizer, comporte-se, fique quieta, fique dentro de casa, para trancar a gente dentro de casa e não permitir que a gente tenha poder público, entende? Poder social, voz, direito ao próprio corpo. Deu um eco aqui. Bom, então, o que eu estou dizendo? Então, esse tipo de pensamento é o que tem que ser combatido. E quando fala em feminismo, né? Por que as pessoas têm esse... Porque agora virou moda, né? Feminismo é coisa de mulher, assim, outro dia eu vi um post que disseram assim, as feministas nem são mulheres de verdade. O que é mulher de verdade, né? Então, assim, para quem está ouvindo o nosso texto, quando o feminismo existe, é para combater a mutilação feminina, né, genital feminina, é para combater a mutilação que havia na Europa no século XIX, que mutilavam as mulheres para curar loucura, para curar histeria, para curar irritação na coluna, até para isso mutilavam, né? É para que nós possamos ser donas, gerenciar nossa propriedade. Porque qual é a ideia geral? Por que se precisa controlar o corpo da mulher? Porque no mundo patriarcal, o direito de propriedade é paterno. Então, os homens precisam controlar o corpo das mulheres para saber de quem é o filho, para garantir a herança, que só pode ser paterna. Entendem? Porque até pouco tempo atrás, as mulheres não tinham direito de ter propriedade, elas não podiam gerenciar a propriedade, entende? Tipo, se meus pais morrem e eu recebo uma casa, a casa não vem para mim, vem para o meu irmão, e eu fico sob tutela dele. Isso até pouquíssimo tempo atrás. E em alguns lugares do mundo ainda é assim. Em alguns lugares do mundo ainda é assim. Se os pais morrem, vem a herança, quem recebe é o irmão, o homem, e a filha fica sob tutela do irmão. A mulher não tem direito a ter propriedade, a gerenciar os recursos de herança e sequer, muito menos, de criar seu próprio patrimônio, não tem direito a fazer isso.
Então, quando vem o feminismo vem para dizer assim, não, você pode ter sua propriedade, você pode escrever um livro e falar publicamente, você pode votar, você pode sair andando na rua e ter leis que te protegem, você pode se candidatar a um cargo político e fazer leis a favor das mulheres que trabalham ou das mulheres empreendedoras. Isso é feminismo, gente. Feminismo não é contra o homem. Feminismo é contra o autoritarismo do patriarcado, com relação ao qual sequer nem todos os homens se identificam, né? A gente tem homens que apoiam o movimento feminista. Então, como combater a mutilação genital feminina? Via feminismo. Perdeu medo de feminismo. É o feminismo que está combatendo tudo isso há muito tempo. O feminismo que deu direito a voto. A gente votou agora, né? Pode votar. O feminismo que me deu o direito de estar aqui falando com vocês. Sem pedir feminismo que me deu o direito de viajar, sem pedir autorização de um homem para eu poder viajar e levar um documento de autorização de um tutor. Então, o feminismo é bom, ele é do bem, ele é uma coisa boa. Tá, fica à vontade. O feminismo não é uma coisa anti-homem, eu gostaria tanto que, porque agora está esse discurso aí, gente, não. E por isso nós agradecemos a este movimento que as feministas estão aqui realizando, para que nós, todas nós, mulheres, possamos, como você disse, né, ter os nossos direitos garantidos. E eu te parabenizo por isso, mas sim, nós vamos te trazer numa outra oportunidade para falar sobre todas as demais ações que o movimento feminista está trazendo aqui de benefício para nós, tá bom? Que o programa Espírito de Mulher tem essa característica e vai ter espaço e voz para você neste momento. Eu quero agora fazer um parênteses aqui no programa, pois toda quinta-feira nós temos a participação de um colaborador do Clube Amigos da Boa Nova, o Clube Amigos da Boa Nova, que é esta ferramenta, esse instrumento que nos ajuda a levar à frente a missão da Fundação Espírita André Luiz, que é divulgar a doutrina espírita através de todos os meios de comunicação possíveis. E hoje quem está conosco é o Felipe. Felipe, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Espírito de Mulher. Boa tarde, Guiomar. Obrigado pela oportunidade novamente. Boa tarde a todos aí que estão acompanhando a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Maravilha, Felipe. Qual novidade hoje, ou qual destaque do clube você traz aqui para a gente do programa Espírito de Mulher? Queria agradecer primeiramente a todos que colaboram com o Clube Amigos da Boa Nova e pedir para quem tiver a possibilidade que passe a contribuição para cartão de crédito ou débito em conta, para que a doação chegue inteira aqui para a Fundação, onde que a gente continue divulgando a doutrina espírita, ajudando tantas pessoas e evitando maiores custos pelo boleto bancário, que é a maior taxa aqui para o clube. E quem optar em ajudar pelo cartão de crédito, não poderá ser por cartão do Banco Santander, pois eles desabilitaram, há pouco tempo atrás, o uso do cartão físico para essas doações e compras online. Aí teria que ser por uma outra forma, um outro cartão ou por débito em conta. E já desde o início do mês de março, a gente aqui do clube está entrando em contato com os nossos sócios, fazendo esse pedido e renovando a contribuição pelo cartão de crédito, assim como informado através do e-mail que nós enviamos a todos. Então, para nós, essa é uma das melhores formas aqui para a doação chegar inteira. Então, a gente faz esse pedido, esse apelo hoje. Tá ótimo, Felipe. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. E só para a gente reiterar esta participação do nosso ouvinte, do nosso colaborador, traz para a gente quais são os meios de contato com o Clube Amigos da Boa Nova. Isso. Quem puder nos ajudar através de doação pode ligar no 0800 12 018 38. Também temos o DDD 11 2458 3214, DDD 11 2456 7109. Temos a opção também do WhatsApp, que é DDD 11 97261 0272. Ou a colaboração através do nosso site feal.colabore.org. Maravilha, Felipe. Muito obrigada mais uma vez por participar aqui conosco, por trazer essas informações tão importantes sobre o Clube Amigos da Boa Nova. Um beijo a todos os colaboradores aí do clube e até a próxima semana, tá? Obrigado, Guiomar. Até a próxima. É isso. Nossa participação do clube tão importante aqui, como disse no início,
pois o clube é essa ferramenta, esse instrumento que nos ajuda, com a contribuição de cada um, a seguir com a nossa missão, que é divulgar a doutrina espírita através de todos os meios de comunicação possíveis. Eu já vou aproveitar e trazer participação de ouvintes que estão aqui participando, colaborando, interagindo conosco. Olha, quem está aqui mandando mensagem para nós, deixa eu ver aqui, pelo nosso facebook.com/TV Mundo Maior, Áurea Souza está aqui conosco, obrigada, um beijo para você, Áurea. Sandra Cunha, Juliane, dizendo boa tarde a todos com alegria e gratidão, obrigada, Juliane, pela sua mensagem. Ivonete Tomaski, ela está aqui desejando boa tarde para todos nós, obrigada. Fernanda Furlan, sim, eu já ouvi falar de mutilação genital feminina, mas em países asiáticos apenas. Então, a Fernanda aqui participando conosco e também da nossa enquete. Aqui também, pelo nosso Facebook, Helene Stroder, da Vila Carrão, dizendo boa tarde, eu já ouvi falar de meninas que são mutiladas nos países do continente africano, uma prática pré-histórica, como disse o Adão forte foi seduzido pela Eva, que era fraca. Ela segue aqui dizendo, deixa eu ver toda a mensagem dela aqui, ela fala que o Adão teve aí essa visibilidade como forte, e a Eva que o seduziu, e era fraca. Aqui a Elaine Stroder, da Vila Carrão, obrigada pela mensagem, Elaine. Também aqui conosco, Paula Meirelles, ela diz, por que a mulher sempre foi colocada como inferior ao homem? Até na Bíblia eles dizem que a mulher foi criada da costela do Adão. É por causa disso, tá? Garantir quem é o pai e transmissão de herança paterna. Hoje em dia não precisa mais fazer isso porque tem teste de paternidade. Mas foi o patriarcado que instituiu o direito de propriedade exclusivamente aos homens, que prendeu as mulheres e fez delas malignas para garantir a paternidade e o direito de herança. Mas isso não precisa mais. Então, essa mentalidade, ela está, inclusive, em delay, atrasada, porque hoje nós já temos propriedade, hoje já tem teste de paternidade, não precisa mais prender mulher num porão e torturar ela para controlar a paternidade. Exatamente. Nem mutilar, né? Já que é o que a gente está falando. Principalmente, né? Nem mutilar. E são muitas estas ações que, infelizmente, em alguns locais, culturalmente, ainda seguem trazendo a mulher como a submissa, como aquela que realmente não tem que ter direito a coisa alguma, e isso é que nós devemos reconstruir, ressignificar, não é, Adriana? Através do nosso aprendizado, nós, da doutrina espírita, nós temos como uma lei que nos direciona, que é espíritas amai-vos, mas principalmente espíritas instruí-vos. Então, nós temos que ir em busca do esclarecimento para poder seguir amando da forma correta, né, Adriana? Olha, essa orientação é tão certa, né, que nos conduz a um caminho de libertação. E o que mais me chama a atenção é porque nós entendemos que pela dor aprendemos muitas circunstâncias, né, nos transformamos, muitas circunstâncias de dor, de sofrimento. E o que pensar ou como analisar as mulheres que passam por essa experiência dolorosa, limitante, e que causou grandes impactos em suas vidas físicas e emocionais, e ainda assim elas colaboram para que esse movimento continue. Como lidar com essa questão? Porque nós sabemos que dentro dessas comunidades, as mulheres que vivenciaram isso são as primeiras a colaborar para que outras passem por isso. Como entender isso? Mas, Adriano, acho que você já deu a pista, que é a questão da aceitação social. Eu não acabei de falar aqui, que eu vi outro dia falar que feministas não são mulheres de verdade. Então, se a feminista não é mulher de verdade, ela não é aceita socialmente, né? Porque existe uma mulher de verdade, idealmente, a qual todas as outras mulheres devem ser submetidas como imagem, como ideia, para que sejam aceitas socialmente, né? A gente não vê mães ensinando as filhas a serem submissas aos seus maridos para que sejam aceitas naquele ambiente religioso, social. A questão da difamação sexual contra as mulheres é uma coisa muito antiga, assim, né, desde as bruxas sexualizadas, né, até hoje em dia. Quer dizer, qual é a difamação, qual é a fofoca que mais destrói, que pode destruir a reputação de uma mulher? É a questão sexual, é difamar essa mulher sexualmente.
Então, as meninas sofrem com isso, os adolescentes sofrem com isso e as adultas também. A gente vai amadurecendo e vai entendendo e ganhando força. Mas por que difamação sexual? Porque a questão é o controle. Então, a difamação sexual está para a mutilação genital feminina. É o mesmo processo. É o mesmo processo de colocar a sexualidade neste lugar pecaminoso, sujo, que deve ser controlado e purificado. Né? Então, nós, mulheres, somos submetidas a muitas exigências para sermos aceitas socialmente, né? Assim, a gente não pode ser mal falada, a gente tem que ser bonita, a gente tem que estar maquiada, a gente tem que tirar todos os pelos do corpo. Não estou dizendo que não é para fazer, tá, gente? Vão dizer, feminista cabeluda, da perna peluda, que eles falam, né? Feminista da perna cabeluda. Não, quer tirar, tira, quer pintar o cabelo de roxo, tira, quer raspar o seu cabelo, raspa. Faz o que você quiser, mas eu estou dizendo, vocês concordam comigo? Que nós, mulheres, somos submetidas a uma série de práticas e de instrumentos para sermos aceitas socialmente, que o nosso risco de não sermos aceitas, de sermos excluídas dos grupos sociais é enorme. Tem detalhes que não cabem aos homens. Concordam comigo? Então, é isso que responde. Então, se a mulher acredita, se a mãe acredita que a mutilação genital feminina vai purificar o corpo daquela filha, e que com isso ela vai arrumar um bom casamento, para ela ser uma mulher reconhecida e respeitada naquele ambiente, vai fazer. Então, tem que mudar toda mesmo a subjetividade e as práticas da cultura. É um trabalho que leva tempo. Hoje em dia, por exemplo, tem mulheres que procuram uma certa mutilação genital que é para fechar o buraquinho sexual, para que o homem não descubra que ela não é mais virgem, para que aqui no nosso mundo, no Brasil, tem cirurgias plásticas que as mulheres fazem para ficar apertadinha, para dar prazer ao homem. Então, é sempre submissão à aprovação masculina, né, com relação àquele corpo, ao valor que tem que estar agregado àquele corpo. Tudo isso é mutilação genital feminina. E é isso que nós temos que mudar, não é? Se a gente não deixa de ser mulher, se repensa tudo isso. Então, não existe a questão da mulher de verdade. Que mulher de verdade vocês estão falando? Qual mulher de verdade? O que é ser mulher de verdade? Né? Então, e tudo isso determina essas práticas, que podem ser muito violentas. Sim, muito podem violentas. Ser até letais, não é? A mutilação genital feminina é um dos casos tipificados como feminicídio, porque muitas meninas, crianças, mulheres morrem porque foram mutiladas. Exato, sem nenhum tipo de segurança ou de higiene na realização dessa mutilação. Olha, na nossa enquete perguntamos se quem está aqui nos acompanhando já ouviu falar sobre mutilação genital feminina. 74% já ouviram falar e 26% nunca ouviram falar. Então, quando nós trouxemos aqui em algum momento do programa a questão que está na Revista Espírita do ano de 1866, quando Kardec começa a fala, colocando se a mulher tem alma, sim, claro que ele trouxe para nós esta ressignificação. Vou trazer aqui um trechinho, né? Ele diz que com o progresso das luzes, elevou-se o conceito da mulher. Muitas vezes ela se afirmou e vai se afirmar pela sua inteligência, pelo gênio, e a lei, contudo, ainda considere a inferior, pouco a pouco ela vai afrouxar estes laços da tutela. Pode-se considerá-la como emancipada moralmente, se não o é legalmente. E este último resultado que ela chegará um dia pela força das coisas. Então, isso em 1866, Kardec dizendo que sim, mulher tem alma, mulher tem inteligência, e devagarzinho isso ia surgir. Estamos aqui, como disse a doutora Fernanda, nós estamos, a Adriana Fucud e a doutora Fernanda, falando a respeito da mutilação genital feminina e que isso, sim, é algo que deve ser mudado. Quero agradecer a sua participação, doutora Fernanda, realmente é muito rápido o nosso papo, mas foi muito esclarecedor, foi muito importante a sua presença aqui, e eu quero agradecer. Nós vamos trazê-la em outra oportunidade, se Deus quiser. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Guiomar, né? E olha só, você falou aí das luzes, né? O Kardec invocando o espírito das luzes. Hoje nós estamos vivendo um momento de obscurecimento dessas luzes. Então, é bom que você faça esse programa que você faz, que você tenha chamado, porque é preciso estimular as luzes diante desse momento obscurantista que nós estamos vivendo no país.
Exato. Vamos conclamar essas luzes, não é, Adriana? Obrigada, meu bem. Boa semana e até a próxima. Obrigada, Obrigada, Guilmar. Viemos aqui realmente para buscar acender nossa luz e iluminar o nosso semelhante. Boa tarde, Ana Fernanda. Boa tarde a todos. Obrigada, Isso. Adriana. Prazer. Obrigada a você que esteve aqui conosco. Gratidão, Thaís Cabenguelê, nossa produtora, e a toda a equipe dos bastidores. Obrigada a você que esteve conosco. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, tem mais um programa Espírito de Mulher na área aqui. E na sequência, você acompanha o programa Pronto Atendimento com Alexandre Anselmo e as Minas de Quinta, tá bom? Nosso beijo aí para todos e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Termina aqui Espírito de Mulher.